Você já parou para pensar no primeiro verso da Bíblia? 3 palavras que carregam toda a história da humanidade. No princípio. O que havia antes de tudo existir? Como a luz venceu a escuridão? Como cada detalhe do universo foi formado por um simples comando de Deus. Hoje vamos voltar ao início de tudo, ao momento em que o Criador estendeu sua mão e, com a força da sua palavra, transformou o nada em tudo. Este não é apenas um relato antigo, é uma mensagem viva que fala sobre a sua vida hoje. Porque o mesmo Deus que disse haja luz sobre o caos primordial pode falar haja luz sobre o seu coração, sobre a sua família, sobre os seus sonhos. Prepare-se, porque você vai sentir a presença de Deus em cada palavra. No princípio, essas 3 palavras carregam um peso eterno. Antes de tudo o que conhecemos, antes das estrelas brilharem, antes dos rios correrem, antes mesmo do tempo começar, havia apenas Deus. Um Deus vivo, infinito, perfeito em amor e glória. Ele não precisava criar nada para ser completo, mas escolheu criar para revelar seu amor e sua majestade. A Bíblia começa declarando: no princípio criou Deus os céus e a terra. Pense nisso. Não é a história de um homem, de um povo ou de um império, mas do próprio Criador do universo. Cada átomo, cada raio de luz, cada batida do seu coração existe porque ele disse, haja. E naquele começo, a terra estava sem forma e vazia. Um cenário escuro, silencioso, aparentemente sem vida. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso nos lembra que, mesmo quando tudo parece vazio e sem direção, o Espírito Santo está presente, preparando o terreno para algo novo. De repente, a voz do Criador ecoa: haja luz. E houve luz. A primeira palavra criadora que ecoou na história foi para afastar a escuridão. E ele viu que a luz era boa. Deus separou a luz das trevas, dando início ao primeiro dia. Quantas vezes em nossa vida sentimos que estamos em meio ao caos e à escuridão? Assim como no princípio, Deus pode dizer, haja luz sobre a sua história. Ele é especialista em transformar o vazio em plenitude, o escuro em clareza, o nada em tudo. Este é apenas o começo, e a cada dia da criação, Deus revelará mais de seu poder e amor. Após criar a luz e separar as trevas, Deus continua sua obra no segundo dia. Ele olha para aquele mundo ainda em formação e decide trazer ordem ao que parecia desorganizado. Então, com sua voz poderosa diz: haja firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E assim aconteceu. O firmamento, que chamamos de céu, passou a dividir as águas de cima das águas de baixo. De repente havia espaço, havia organização, havia propósito. O caos começava a dar lugar a uma estrutura harmoniosa. O céu se tornou um testemunho visível do Criador, um lembrete constante de que existe um Deus acima de nós, sustentando todas as coisas. Essa cena nos mostra algo profundo. Deus não apenas cria, Ele organiza. Ele não apenas traz a existência, Ele dá forma, direção e sentido. E isso também acontece em nossa vida espiritual. Quantas vezes o nosso interior está como aquele mundo no início, confuso, misturado, sem clareza? Mas quando Deus fala, tudo se ajusta. Ele coloca cada coisa em seu lugar e nos ensina a viver de forma ordenada, de acordo com seu plano perfeito. O segundo dia nos lembra que não basta existir. Precisamos viver alinhados com a vontade de Deus. Ele não nos fez para vivermos em desordem, mas para termos paz, equilíbrio e direção. Ao olharmos para o céu, podemos lembrar dessa verdade. Existe um Criador que não apenas começou tudo, mas que mantém tudo no lugar. E assim como Ele separou as águas, Ele pode separar o que em sua vida precisa ser colocado no devido espaço, separando o que te afasta dele do que te aproxima.
E assim, o segundo dia foi concluído, mas Deus ainda não terminou. Algo grandioso estava por vir no terceiro dia. Antes de continuarmos, quero pedir algo especial para você. Se esta mensagem está tocando o seu coração, se inscreva agora no canal e ative o sininho, assim você não perde nenhum vídeo. E já aproveita para deixar o seu like, porque isso ajuda muito a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. No terceiro dia, Deus volta sua atenção para as águas que cobriam toda a superfície da terra, e ele diz: ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. E assim aconteceu. A terra seca surgiu, revelando um novo cenário. Deus chamou a porção seca de terra e ao ajuntamento das águas de mares, e viu Deus que isso era bom. Mas ele não parou por aí. O Criador ordenou que a terra produzisse relva, ervas que dessem semente e árvores frutíferas que dessem fruto segundo a sua espécie. E num instante a paisagem mudou. Onde antes havia apenas terra nua, surgiram campos verdes, flores coloridas, árvores frondosas e frutos doces. Um banquete visual e saboroso, planejado para sustentar toda a vida que viria depois. O terceiro dia nos mostra que Deus é o Deus da abundância. Ele não cria de forma limitada. Ele cria para multiplicar, para alimentar, para gerar vida. Ele planta sementes que ao longo do tempo frutificam. E isso também vale para a nossa vida. Quando deixamos Deus plantar em nosso coração, o fruto aparece. Às vezes rápido, às vezes com paciência, mas sempre no tempo certo. E há algo importante aqui. Cada árvore e cada planta dava fruto segundo a sua espécie. Isso nos lembra que aquilo que semeamos é exatamente o que colhemos. Quem semeia amor, colhe amor. Quem semeia fé, colhe milagres. Quem semeia em Deus, colhe eternidade. Sim, o terceiro dia se encerra com um cenário novo e fértil. Mas Deus ainda tinha muito mais para criar. E o próximo passo seria iluminar o mundo de forma especial. No quarto dia, Deus trouxe beleza e propósito ainda maiores para a criação. Até aqui havia luz desde o primeiro dia, mas agora ele decide colocar fontes visíveis dessa luz para governar o tempo. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Assim, Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia, o sol, e o menor para governar a noite, a lua. E também fez as estrelas. Pense nisso. Bilhões de pontos brilhando na imensidão, cada um colocado pelo próprio Criador. O céu se tornou um quadro vivo, pintado pela mão de Deus para nos lembrar de sua grandeza. Essas luzes não são apenas decoração, elas têm propósito. Elas marcam o tempo, as estações e nos ajudam a organizar a vida. É como se Deus estivesse dizendo: eu não apenas crio, eu também dou sentido ao que crio. Assim como as estrelas guiam os navegadores, Deus quer ser o guia da nossa jornada. O quarto dia também nos ensina sobre equilíbrio. O sol e a lua trabalham em harmonia, cada um no seu momento, cada um cumprindo sua função. Isso é um reflexo do plano divino para nós. Não precisamos brilhar o tempo todo, mas no momento certo, com o propósito certo, seremos luz para alguém. Quando olhamos para o céu estrelado ou sentimos o calor do sol no rosto, podemos lembrar: o mesmo Deus que mantém esses luminares em seus lugares também sustenta a nossa vida. Ele nos posiciona onde precisamos estar e nos ilumina no momento certo. E assim, mais um dia de criação se encerrou. Mas a terra ainda aguardava os primeiros sinais de movimento e vida animal. Algo grandioso estava prestes a acontecer no quinto dia. No quinto dia, Deus decidiu encher os espaços que havia preparado. O céu e o mar, que até então estavam silenciosos, começaram a ganhar vida. E disse Deus: produzam as águas enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. E assim aconteceu.
As águas começaram a se mover com cardumes coloridos, peixes de todos os tamanhos, criaturas marinhas imensas e misteriosas. No alto, o céu ganhou movimento, aves leves, de voo rápido, cantos suaves e cores vibrantes. Era como se o mundo começasse a cantar pela primeira vez. O quinto dia nos revela um Deus que não se contenta com o vazio. Ele preenche, ele completa, ele dá movimento. E assim como encheu o mar e o céu com vida, ele quer encher o nosso coração com a plenitude do seu espírito. Aqui também vemos algo especial. Deus abençoa pela primeira vez a criação. Ele diz: frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. A primeira bênção registrada na Bíblia foi para gerar abundância e continuidade de vida. Isso nos lembra que a verdadeira bênção de Deus não é algo que morre com o tempo, mas que se multiplica e permanece. E assim o quinto dia terminou, deixando a criação mais rica e cheia de movimento. Mas ainda faltava algo. A terra seca também precisava ganhar vida. E no próximo dia, Deus faria surgir criaturas que andam sobre ela. No sexto dia, Deus decidiu dar vida à terra seca, que até então estava silenciosa e vazia. E ele falou: produza a terra seres viventes conforme as suas espécies, animais domésticos, répteis e feras da terra. E assim aconteceu. A terra começou a se encher de vida. Animais de todos os tipos, formas e tamanhos surgiram, cada um segundo a sua espécie. Mas o ponto mais grandioso desse dia ainda estava por vir. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus não criou o homem por acaso. Ele nos fez especiais, à sua imagem e semelhança, com uma dignidade e propósito únicos. Isso significa que temos dentro de nós um reflexo do caráter divino, a capacidade de amar, criar, escolher e governar com sabedoria. Ao criar o homem e a mulher, Deus os abençoou e lhes deu uma missão: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Somos chamados a ser cuidadores da criação, administradores fiéis do presente que Deus nos confiou. Este dia nos lembra que cada vida humana é preciosa e tem valor infinito, que mesmo diante das dificuldades, somos imagem viva do Criador, chamados para cumprir um propósito maior. O sexto dia encerra a criação, mas Deus ainda não descansou. Ele olhou para tudo o que fez e viu que era muito bom. No próximo capítulo, vamos refletir sobre o sétimo dia, o dia do descanso e da bênção divina. Quero agradecer de coração a você que está acompanhando essa série sobre a criação. Sua presença e seu tempo são muito importantes para mim e para este canal. Se você está gostando dessa mensagem, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar o seu like. Isso ajuda muito a espalhar essa palavra que transforma vidas para mais pessoas. E se algo aqui tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Vamos juntos seguir refletindo sobre o dia que mudou tudo, o sétimo dia, o dia do descanso de Deus. Depois de 6 dias intensos de criação, Deus parou. Ele olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. No sétimo dia, ele descansou de toda a sua obra e abençoou esse dia, tornando-o santo. Esse descanso não foi sinal de cansaço, pois Deus é eterno e infinito. Foi um ato intencional, um exemplo para nós, um convite para que aprendamos a pausar, a contemplar, a valorizar o que foi feito e a nos renovar. Na correria da vida, é fácil esquecer desse princípio divino. Mas Deus nos chama a reservar tempo para Ele, para o descanso espiritual, para a comunhão e para a renovação do nosso corpo e alma. Esse descanso é sagrado e necessário para que possamos cumprir o propósito que Ele nos deu com força e alegria. Além disso,
O sétimo dia nos lembra que nossa vida não termina na labuta, mas em comunhão com Deus, em paz e gratidão. É um convite para confiarmos no Senhor, sabendo que Ele está no controle de tudo. Ao terminar a criação, Deus nos deixa um legado: a importância do equilíbrio entre ação e pausa, entre fazer e ser. Se essa mensagem tocou seu coração, não deixe de compartilhar este vídeo, deixar seu like e comentar amém. E claro, se ainda não for inscrito, clique agora no botão de inscrição e ative o sininho para continuar recebendo palavras que edificam a alma e fortalecem a fé. Que Deus abençoe você ricamente e até o próximo vídeo.